Boa noite. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja conosco nessa noite que se inicia, onde nós somos chamados ao estudo, à responsabilidade do estudo desta noite. O tema do estudo de hoje é A Cada Um. É do livro Caminho, Verdade e Vida também, né? Caminho, Verdade e Vida. E eu vou ler um trechinho do texto que Emmanuel fala. A cada um dos Atos dos Apóstolos. Eu esqueci de anotar agora o versículo, me perdoem. De modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados do coração. Então, este título, Emmanuel discorre sobre o papel de cada um frente às nossas limitações morais, que se expressam no corpo por meio das doenças. E aí ele vem nos chamar a atenção da nossa cegueira para não compreender, para não enxergar essas deficiências morais que arrastam no perispírito. Essas dificuldades que nós trazemos pelas nossas imperfeições. E que por trazermos esse perispírito com as imperfeições devido não a problemas da criação, mas devido às nossas dificuldades morais. E aí nós vamos lesionando o nosso perispírito. Nós vamos adoecendo o nosso perispírito. Né? E essa doença, ela vai se refletindo no corpo. Então ele nos chama a atenção para este propósito de a cada um cuidar da cura de si mesmo. E aí a gente vai fazer um pequeno parêntese para lembrar das doenças físicas. O corpo físico expressa as manifestações que a minha alma doente tem. Então, quando eu tenho uma alma com problemas enormes de culpa, de ódio, de raiva, de rancor, de mágoas, de ressentimentos, ou problemas outros de não cumprimento das leis morais, das leis universais, das leis perfeitas e imutáveis, que foram criadas por Deus. E quando, na minha caminhada enquanto Espírito Universal, eu esqueço deste meu compromisso comigo mesmo e desta minha responsabilidade no cumprimento destas leis, eu acabo criando para mim, para eu, espírito imortal, doenças que elas vão se manifestar no corpo. Então o corpo, ele vai trazer aquilo que está cheio da minha alma. Por isso eu estou doente. Mas os olhos físicos não permitem que eu veja essas doenças no corpo espiritual, que é o perispírito. Estes olhos físicos só vão ver aquilo que o meu corpo físico apresenta. Mas mais doente e mais importante que curar o meu corpo físico é curar a minha alma. Porque se o meu corpo físico reflete o estado que eu encontro enquanto espírito universal, cuidar apenas do corpo é tratar de uma reforma de uma casa que nós sabemos que tem infiltrações, sabemos que a base da casa, né, o alicerce da casa,
está com infiltração e com ameaças de tombamento, mais eu lixo as paredes e troco a tinta. O verdadeiro problema eu não estou tratando. Então é isso que Emmanuel nos chama, a cada um, o compromisso, a responsabilidade de tratar de si próprio, de cuidar do seu eu espiritual eterno, para que você não adoeça mais, para que mesmo que o seu corpo manifeste alguma doença física, o seu espírito, o seu ser espiritual esteja curado, esteja em harmonia. Porque a certeza da saúde física ou a doença física não garantem a harmonia espiritual, não garantem a harmonia moral. E o que nós precisamos nesta proposta de a cada um, do apóstolo Paulo, é construir sobre os nossos próprios pés o nosso erguimento moral. Aproveitando as oportunidades que nós temos de aprendizado, de crescimento. A doença, ela não é uma punição. Ela não é um Deus vingativo que me faz vir doente, porque em outra encarnação eu fiz isso ou aquilo. Não. A doença é uma oportunidade divina de reparação com a lei. A doença é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos deu para que eu volte para dentro de mim e que eu olhe para dentro de mim o meu ser espiritual eterno, aquele que é criado por Deus e que tem todas as oportunidades de aprendizagem e de crescimento. Porque quando nós adoecemos fisicamente, nós deixamos de valorizar muitas coisas que antes nos chamavam a atenção. E com isso nós começamos a curar a nossa cegueira espiritual. A doença faz com que eu me aproxime mais do eterno. A doença faz com que eu enxergue melhor a minha vida, com que eu avalie os meus atos e com que eu sinta na pele o que eu, em alguma oportunidade, tenha causado aos outros, que eu sinta o quanto é difícil passar por aquela situação. Então a doença não é punição. A doença é uma dádiva, é uma oportunidade de crescimento, de ressarcimento junto à lei. Porque Kardec nos ensina que quando nós arrependemos de um ato errado que fizemos, de uma falha que tivemos junto à lei, às leis morais, às leis naturais imutáveis, que não adianta eu apenas arrepender. Arrepender é um passo. Eu preciso reparar. Como nós estamos no estágio evolutivo, onde somos muito imperfeitos e todos nós temos algo a reparar com a lei, mais cedo ou mais tarde, porque é a condição que nós estamos. Então, como nós estamos neste processo, nós adoecemos e essas doenças se refletem no nosso corpo. Mas Deus, em sua infinita bondade, nos recomenda, há mais de 2000 anos, a cura para as nossas doenças, o resgate do nosso eu espiritual, a volta a mim mesmo, por meio dos seus ensinamentos evangélicos, por meio do amor. Jesus, quando ele esteve entre nós, ele curou paralíticos, ele curou cegos. O Evangelho de Jesus, né, no Novo Testamento, está cheio de situações em que mostram Jesus curando. Mas também mostra que nem todos que curaram permaneceram sãos. Muitos adoeceram mais na frente. Porque curaram o corpo, mas não seguiram o ensinamento de Jesus, que era: vá e não peques mais. Ele não condenou ninguém, mas ele disse:
Se você quer ficar curado, siga os ensinamentos. Siga a lei. Vá e não peques mais. E se a gente, nessa oportunidade de termos o nosso aparelho físico são, curado de alguma enfermidade, mas continuarmos envenenando o nosso ser espiritual com o ódio, com o rancor, com a mágoa, com a raiva, a gente pode ter curado de uma doença, mas a gente vai construir outra. Porque a verdadeira cura, que é a da alma, não nos alcançou. Que é a do coração, não nos alcançou. No Evangelho, nós temos no capítulo do Evangelho, em que o Espírito pede para a cura dar, fazer uma cura de uma cegueira. Eu não me recordo agora o capítulo. E ele coloca: se necessário for passar pela cegueira física para desenvolver a visão espiritual, é mais importante que a cura. Porque ela vai voltar para ela mesma. E aí ela diz que a nossa oração pedindo cura deve ser primeiro a Deus. Cura-me, Senhor, a minha alma, para que ela tenha a brancura de quando o Senhor a criaste. E se necessário for, para que a minha alma se cure, que eu permaneça com o corpo doente, que assim seja. Seja feita a vossa vontade. Então é este o propósito que Emmanuel coloca nas explicações que ele traz sobre o capítulo. A cada um a responsabilidade, a cada um o compromisso da sua reforma íntima, da sua harmonização espiritual, da sua reconstrução perispiritual. A cada um o compromisso de, enquanto espírito eterno, voltar-se para si mesmo, olhar dentro de si. O que eu preciso reconstruir? Nós temos o exemplo de Chico Xavier, que podemos dizer que no Brasil foi um espírito abençoado, de muita luz, e que nos trouxe muitos ensinamentos, e que tinha o corpo com várias moléstias, mas ele tinha uma harmonia espiritual muito grande. Então não é o problema de estar doente, é o problema de estar harmonizado consigo mesmo. Porque a verdadeira vida, que é a vida espiritual, não importa o meu corpo físico, porque esse não me acompanha para além túmulo, ele vai ficar aqui. Agora, o que me acompanha, que são as minhas ações, que são os meus aprendizados, que são as minhas oportunidades de crescimento que foram aproveitadas, essas sim me acompanham. E essas sim restauram o meu corpo perispiritual, a minha harmonização. É a minha plástica espiritual. A gente não faz plástica para ficar mais novo, põe botox, corta cabelo, pinta, põe isso, põe aquilo, faz ginástica, faz dieta. Façamos isso também. A dieta de não falar mal dos outros. A plástica de fazer orações em agradecimento pelas bênçãos e pela vida. A dieta de trabalhar, a ginástica de trabalhar na seara do Cristo, levando o bem aos nossos irmãos necessitados, auxiliando. Com isso nós vamos transformando o nosso espírito, o nosso ser universal. Com isso nós vamos aprendendo a nos acalmar. Estudando o Evangelho, nós vamos equilibrando o nosso corpo. Entendendo as mensagens de Jesus, nós vamos introjetando aqueles ensinamentos e aprendendo a viver esta vida real. Porque essa vida aqui não é a vida real. A vida real é a vida do Espírito. E é Ele que vai embora, que vai nos acompanhar. Então nós precisamos aproveitar a oportunidade do reencarne, estando aqui no planeta,
para pensar nessas modificações, nas modificações íntimas. Parar para pensar, por que eu carrego tanto rancor? Parar para pensar o que eu posso fazer para acabar este rancor que eu carrego dentro de mim. Por que eu carrego tanto ódio, tanta mágoa? O que eu posso fazer para acabar com essa mágoa e com essa raiva que eu carrego dentro de mim? Hoje em dia nós estamos na era da depressão. Se nós fizermos aqui uma contagem nos dedos, tenho certeza que todo mundo conhece alguém que está em depressão ou esteve em depressão há pouco tempo. Tomou alguma medicação. E conhecemos mais de uma, não conhecemos só uma. Quando não, nós mesmos. Porque é a era do espírito de voltar-se para si mesmo. E nesse processo, cheio de mágoas, cheio de rancor, cheio de dor, cair nesse processo de profunda tristeza. São as nossas memórias espirituais que estão nos cobrando a volta a nós mesmos, a retomada na caminhada. Então esta era que traz essa onda que nos envolve, que já tem a dificuldade de harmonização que o próprio planeta está passando. E a gente se deixa envolver nesse processo de dor e de sofrimento. Não estou dizendo que não é justo, não estou dizendo que não devemos tê-lo, mas devemos reagir. O tratamento físico é importantíssimo, mas a reforma espiritual é o que vai garantir a nossa melhora. É passarmos a ter gratidão pela vida, é passarmos a praticar o bem, é passarmos a auxiliar o outro. Este é o verdadeiro remédio para as curas que nós estamos necessitando neste período. Chico tem uma frase onde ele diz: todas as vezes que a depressão tentava, ele não usa o termo depressão, ele usa tristeza. Todas as vezes que a tristeza me envolvia, Emmanuel mandava que eu parasse tudo e fosse na periferia conversar com os mais necessitados. Quando eu voltava, eu estava renovado. Porque ele fez um trabalho de doação. E é isso que nós precisamos, nos doar para o próximo. E doando para o próximo, nós estamos reconstruindo as nossas dificuldades morais. Porque quando a gente doa para o próximo, a gente começa a ver as necessidades e a dor do outro. Eu tenho uma amiga que estava na fila de uma cirurgia no hospital público, e ela era a segunda da fila. Aí ela foi chamada para uma avaliação, e a questão dela era uma redução que ela ia fazer das mamas, que estavam muito grandes, porque estava lhe causando dor nas costas. Mas quando ela chegou lá, foram chamadas 10. Das 10 iam ser selecionadas tantas para aquele mês. Ela falou que sentiu tanta vergonha de pensar que ela ia tirar o lugar de pessoas que precisavam, que realmente estavam com problemas. E ela voltou, e ela nunca mais falou e reclamou do tamanho dos seios dela. Ela falou: não posso, depois do que eu vi ali, naquele hospital, a dor e o sofrimento daqueles irmãos, buscando uma oportunidade. Então ela, neste gesto de ceder para o outro, algo que para ela era muito mais estético do que necessidade de saúde, este fato dessa sensibilização fez com que ela mudasse a forma dela olhar a vida para ela. Porque depois daquele momento, ela costuma dizer: a minha vida foi separada em 2 momentos. Até o período onde eu fui chamada para avaliação, e depois. Eu era infeliz
porque eu não gostava do meu corpo, eu não gostava de me olhar no espelho. Quando eu olhava, eu só via defeitos, eu só reclamava, e eu entrei num ciclo de infelicidade e de reclamações. Aí eu fiquei uma tarde no hospital de base. E agora eu sou outra pessoa. Porque agora eu sou feliz, eu passei a olhar outras coisas na vida, eu passei a acreditar em outras coisas na vida. Para ela, que teve essa mudança a partir dessa experiência, ela não precisou adoecer. Embora ela estivesse construindo a doença pela insatisfação, ela mesmo trouxe a cura para ela mesma. Porque ela viu a perfeição que ela era. Ela viu quantas bênçãos e graças ela recebia de Deus. E ao invés de reclamar, ela passou a agradecer. E nesse processo ela trouxe a cura para ela mesma. A vida passou a ter outro sentido e outro significado. Neste processo ela reconstruiu. Ela se levantou nos seus próprios pés e retomou a vida com outro olhar. É esse o propósito da doença. É fazer com que a gente olhe para a gente mesmo. E que a gente perceba que a nossa doença é muito mais moral que física. Que precisamos curar o nosso espírito, porque a nossa doença está na alma, antes de curar o nosso corpo. Deus não quer que o planeta fique cheio de estropiados, porque Emmanuel nos disse, se tivéssemos a visão espiritual, veríamos quanto doente do espírito nós somos. Ele não quer encher a terra de estropiados. Ele quer que nós sejamos saudáveis e nos auxiliemos uns aos outros. Porque imagina a terra com todo mundo expressando fisicamente as doenças que trazem na alma. Estaríamos num espaço onde não conseguiríamos melhorar, porque todos estaríamos muito doentes. Mas nesse processo de vir uns bons, uns mais ou menos, e outros bem melhores, é para que neste processo eu, que não estou muito satisfeita, olhe para o outro e ajude. Daí o remédio de Emmanuel para Chico: vá aonde há necessitados, doe, sirva. Quer dizer, pratique o amor, pratique oportunidades de servir na seara do Cristo. Harmonize com aqueles irmãos que precisam de alguém que os ouça, que precisam de alguém que os lave, precisa de alguém que os cubra, que faça uma comida para eles. Porque a gente às vezes fica no ponto de conforto da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida, e nos esquecemos dos que choram, dos que sofrem na caminhada. E é a esses que Emmanuel fala para que a gente socorra, que não precisa do nosso dinheiro, precisa da nossa ação, da nossa atitude, da nossa vontade de servir. E aí, como Chico coloca, voltamos renovados. E nessas pequenas ações que nós vamos tendo no dia a dia, nesses pequenos momentos, nós vamos curando este ser universal. Nós vamos nos reencontrando. E como essa amiga, que passou a olhar a vida de outra forma e de outro ângulo, a partir dessa experiência de uma tarde, no hospital de base, onde ela ficou sentada. Quem já esteve no hospital de base tem uns bancos parecidos com esses, bem confortáveis, como esses daqui. E aí, ela passou uma tarde ali, sentada, escutando e vendo as dores e as necessidades do outro. Só isso que ela fez. E ela consegue pôr um marco de mudança na vida dela. Onde está um marco de mudança da minha vida? Eu também preciso achar. Todos nós temos que achar. Paulo teve um marco de mudança na vida dele quando ele encontra com Cristo na porta de Damasco. E ele diz: que queres que eu faça?
E ele volta para si mesmo, fica 3 anos no deserto, estudando os ensinamentos de Cristo, para depois pregar, viver os ensinamentos do Cristo. Então, qual será o nosso marco? O marco onde eu vou parar e olhar para mim mesmo. Porque quando eu adoeço, são pequenos chamamentos. Olha, acorda para a vida, acorda para a verdadeira vida. Perdoa, ame, não guarde rancor, melhore seus pensamentos, ore mais. E a gente é tão mole, né? Qualquer dor de cabeça a gente, ai meu Deus, minha cabeça, ai meu Deus, minha cabeça. E nessa hora a gente lembra de Deus. Ai meu Deus, minha cabeça. Então, não vamos esperar que a cabeça doa para eu precisar de tomar atitudes de refazimento, de reconstrução, de aprendizado. Vamos aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Estamos fechando um ciclo muito importante na vida cristã, que é o fechamento agora da quaresma, né? Estamos chegando amanhã, sexta-feira santa, e domingo, sábado de aleluia, e domingo de Páscoa, que embora nós espíritas não comemoremos, o mundo cristão comemora. Mas vamos comemorar sim essa oportunidade que Jesus nos deu, quando Ele retorna para nos dizer, a vida continua. Ele voltou para nos dizer, olha, a gente não morre. A vida continua. Então, tendo essa certeza de que a vida não acaba, de que a vida continua, de que o que morre é o espírito, de que o que morre é o corpo e que o espírito permanece. Vamos aproveitar este momento e retomar os nossos processos de aprendizado. Vamos fazer desta Semana Santa o nosso marco. Vamos fazer desta oportunidade de refazimento o nascimento do Cristo, não simbolicamente, mas efetivamente, os seus ensinamentos, o seu amor, seus ensinamentos, aquilo que nós podemos aprender com Ele. Que não seja apenas uma transformação festiva, comercial, mas que seja uma transformação moral verdadeira, com pequenos passos, bem pequenininhos, aquilo que eu acho que eu dou conta, e façamos como os nossos companheiros do AA hoje, agora. Agora eu não vou mais falar mal de ninguém. A maledicência vai ser o meu compromisso de encerrar essa fase da minha vida. Daqui 1 hora eu continuo pensando só neste momento. Daqui 1 semana daqui 1 semana, mas agora, neste momento, nesta hora, eu estou cuidando para que isso seja uma proposta minha. E aos poucos, como eu criei o hábito de falar mal, de reclamar, eu vou criar o hábito de não falar mal, de não reclamar. E aí eu vou trazendo a harmonia para mim, de forma que meu espírito vai se equilibrando. Pode até o meu corpo adoecer, mas que quando a doença chegar, eu, Espírito Eterno, esteja em paz com as leis divinas, esteja em paz comigo mesmo, com o Deus que habita o meu interior. É essa a proposta verdadeira da Páscoa. É essa a proposta verdadeira que o Espiritismo traz, a oportunidade de nos reerguermos sobre os nossos próprios pés. Como diz como diz Emmanuel, guardemos a palavra do apóstolo dos gentios e nos levantemos individualmente sobre os nossos próprios pés, pois não há cura sem renovação de atos e atitudes,
sem reforma íntima. Muito obrigada. Que a paz do Senhor esteja conosco. Que a gente possa realmente renovar nosso ser, né, nossas vontades, como espírito eterno. E que esta aprendizagem possa fazer valer para o resto da nossa vida, nesse processo nosso de caminhada enquanto espírito eterno. Que a paz do Senhor, que o Cristo, nosso divino amigo, que sempre velou por nós, esteja com cada um de nós. Muito obrigada.